E se o maior truque do poder fosse convencer um país inteiro de que perder dinheiro é sinal de vitória? Não com tanques, não com tratados, mas com números soltos ao vento, gritados como slogans numa feira, como se a bolsa de valores fosse uma rinha de galos e o PIB um grito de guerra. Foi assim que Donald Trump começou a vender seu produto favorito, ele mesmo. De paletó mal ajustado, sorriso congelado e voz de vendedor de loja de colchões, ele subiu ao palco do poder com um discurso simples, direto e eficaz como um soco. Vamos vencer tanto que vocês vão se cansar de vencer. E o público, hipnotizado pela repetição, aplaudiu. Mas vencer o quê? Era uma pergunta que quase ninguém fazia. E quem fazia era chamado de inimigo, traidor, comunista, esnobe, globalista ou o pior insulto possível a alguém que lê livros. O problema é que o jogo estava armado. E Trump, sempre esperto para a performance, entendeu que não precisava vencer de verdade. Só precisava parecer que estava vencendo. Foi nesse palco que as tarifas viraram armas. Não armas de dissuasão, mas de distração. Trump apontou o dedo para o mundo e gritou: "Eles estão nos roubando. China, Canadá, Europa, México. Impostos sobre o aço, o alumínio, os carros, os queijos, os vinhos, os sonhos. Impostos sobre tudo que não viesse embrulhado em uma bandeira americana. Mas havia um pequeno problema. Quem pagava não eram os vilões. Eram os próprios americanos. Foi nesse momento que a realidade começou a rachar. Como um espelho que reflete bravatas, mas estilhaça na primeira pergunta real. Você já pagou uma tarifa? Alguém ousou perguntar. Porque eu já. E quem disse isso foi um cidadão comum. Um importador, um comerciante, um trabalhador que viu os preços subirem e os clientes sumirem. Porque a mágica de Trump era essa: jogar um dado, gritar o número e esperar aplausos, mesmo que o dado estivesse viciado e os números mudassem toda semana. Primeiro era 20%, depois 104%, em seguida 145%. Tarifa virou bingo, estratégia virou sorteio. A economia americana, por sua vez, virou um experimento caótico, como se o país tivesse sido colocado num tabuleiro de war, só que o jogador principal estava mais interessado em virar a mesa do que em ganhar a partida. E quando questionado sobre os efeitos, ele sorria. Dizia que era tudo parte do plano. Faz parte da negociação. Eles vão ceder. Os empregos vão voltar. Estamos vencendo. Mas os empregos não voltaram. As fábricas não reabriram. E os números, esses traiçoeiros arautos da verdade, começaram a mostrar a rachadura. 6 trilhões de dólares evaporados em uma semana. Se isso é vencer, talvez devêssemos redefinir o verbo. Enquanto isso, o mundo observava com um misto de incredulidade e sarcasmo. A China ria. O Canadá se afastava. A Europa desenhava novas alianças. E os mercados, esses organismos que odeiam incerteza, tremiam como uma folha diante de um megafone. Mesmo assim, Trump continuava a gritar. E na falta de inimigos externos que reagissem com a fúria esperada, ele começou a mirar para dentro. A imprensa, os juízes, os professores, os comediantes. Até os próprios aliados republicanos passaram a temer suas manhãs de fúria no Twitter, agora disfarçado de Truth Social. Não critique o plano. É parte do plano. Sempre foi o plano. Esse mantra virou escudo. Qualquer crítica era ignorância. Qualquer dado era mentira. Qualquer dor era histeria da esquerda. E Caroline Leavitt, com seu sorriso treinado e olhar vazio, repetia como uma sacerdotisa da pós-verdade. O presidente acredita na força da economia americana. Ele está defendendo os trabalhadores. Ele está protegendo os empregos. O show continuava. Um show de ilusão, de linguagem plástica, de slogans que não significam nada, mas soam como hinos. Trump, em sua genialidade caótica, entendeu que o importante não era entregar resultados, era manter o público entretido. E deu certo. Por um tempo. A cada tarifa, um comício. A cada crise, uma coletiva. A cada desastre, um tweet. O país virou cenário. A economia virou efeito especial. E a verdade? A verdade virou um acessório incômodo, descartável como uma embalagem de fast food. Mas mesmo o melhor mágico precisa de plateia. E o que acontece quando a plateia acorda? Quando percebe que a promessa de empregos virou desemprego? Que a ideia de soberania virou xenofobia? Que o discurso de força virou um disfarce para o desespero de um homem que precisa aparecer no controle porque, no fundo, nunca esteve? O país começou a sentir. Os agricultores viram as exportações sumirem. As montadoras viram as peças encarecerem. Os consumidores viram os preços subirem nos supermercados. E os aliados? Esses começaram a manter distância, como amigos que percebem que o anfitrião da festa perdeu o juízo. Trump não recuou. Pelo contrário, dobrou a aposta. Mais tarifas, mais ameaças, mais bravatas, mais caos.
E então, algo que nenhum estrategista em Washington ousava admitir, começou a se insinuar nas entrelinhas dos relatórios econômicos e dos discursos corporativos. E se não houver plano nenhum? E se tudo isso for apenas instinto, improviso, impulso? E se estivermos sendo governados não por um estrategista, mas por um showman viciado em aplausos? É aí que a pergunta verdadeira surge. Como se governa um país que prefere ilusão à dor da verdade? Trump apostou que a resposta era simples, com mais ilusão. Mas o preço dessa escolha, as perdas trilionárias, os aliados rompidos, o tecido social esgarçado, já começaram a aparecer nas entrelinhas dos relatórios e nas conversas desconfortáveis das manhãs de domingo. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas, coisa de bastidor mesmo, leituras sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. E se o preço da lealdade fosse a verdade? E se para manter o cargo, você tivesse que renunciar à própria consciência e fazer isso sorrindo, de terno, com o microfone na mão e as câmeras ligadas? Karoline Leavitt não é apenas uma funcionária. Ela é um reflexo, um espelho bem polido da máquina que a moldou. Sempre que Donald Trump precisa justificar o injustificável, é Caroline quem aparece. Pontual, bem vestida, com um sorriso calibrado e as respostas ensaiadas com precisão. Como se o absurdo pudesse ser normalizado com boa dicção e repetição incansável. O presidente está defendendo os trabalhadores. Estamos vencendo a guerra comercial. As tarifas são estratégicas. Não há crise, há narrativa. Palavras assim escorrem da boca de Caroline como se fossem verdades absolutas, mesmo quando batem de frente com a realidade de milhões de pessoas. Porque para Caroline, a verdade não está nos fatos, está na performance. Ela é, antes de tudo, um produto. Uma criação da era da imagem, um avatar do discurso que não precisa fazer sentido, desde que pareça firme. E é por isso que ela funciona. Porque enquanto o país sangra com as consequências das decisões improvisadas de Trump, Caroline veste sua armadura de autocontrole e diz, com naturalidade, que tudo vai bem, que a culpa é da mídia, que é tudo histeria, que o povo está mais forte do que nunca. Mas qual povo? Talvez não seja o seu vizinho, que teve que fechar a pequena loja porque os insumos importados ficaram caros demais. Talvez não seja a sua tia, que teve que abandonar o plano de saúde porque os preços subiram em espiral. Talvez não seja o motorista de aplicativo que ouve no rádio que a economia está indo muito bem, enquanto conta moedas para abastecer. Essas pessoas não aparecem nos briefings de Caroline, porque o papel dela não é resolver nada. É entreter. Ela é a dançarina do navio que afunda, dizendo que o convés é seguro, mesmo quando os passageiros já estão na água. Caroline é o tipo de funcionária que não hesita. Não vacila. Ela sabe o que precisa fazer para manter sua posição. Ecoar o chefe. Não importa se Trump ameaça países aliados, humilha jornalistas, zomba de deficiências, distorce dados ou insulta a memória de vítimas. Caroline estará lá, com seu semblante inabalável, dizendo que foi mal interpretado, que é culpa da esquerda, que o povo está com ele. E o mais assustador? Muitos acreditam, porque o segredo de Caroline não é a verdade. É a repetição, a insistência. O bombardeio contínuo de palavras vazias até que o vazio pareça familiar, até que a mentira se torne confortável, até que a realidade, com todas as suas arestas e dores, seja mais difícil de encarar do que o delírio bem embalado. O trumpismo criou um exército de Carolines, pessoas que sabem que estão mentindo, mas continuam, que enxergam as rachaduras, mas pintam por cima, que reconhecem o desastre, mas sorriem e dizem, é estratégia. E o que isso diz sobre nós? Porque toda Caroline só existe porque há uma plateia disposta a ouvir, a aceitar, a acreditar. Esse é o poder da narrativa. Não é preciso ser real, é preciso apenas ser repetida. Caroline Leavitt não debate, ela recita. Ela não responde perguntas, ela contorna. Ela não ouve, ela reproduz. E esse modelo se espalha. Nas redes, nos grupos, nas mesas de jantar. É o tipo de lealdade que exige um preço alto. O abandono da dúvida, da complexidade, da empatia. A lógica binária de nós contra eles. A idolatria do líder infalível. O desdém por qualquer forma de crítica. A demonização da imprensa. A ridicularização da ciência. E quando tudo isso se junta, você não tem mais democracia.
Você tem um culto, e é aqui que Caroline se torna mais do que uma porta-voz. Ela é a sacerdotisa do dogma. Ela se ajoelha diante da narrativa, e espera que você ajoelhe também. Mas nem todo mundo ajoelha, nem todo mundo esquece. Há quem questione, há quem levante, há quem exponha as contradições, as mentiras, os absurdos. Há quem se recuse a repetir, e essas pessoas são perigosas para o sistema que Caroline representa. Ainda há quem pergunte: a quem serve essa mentira? Por que estão tão desesperados para que eu acredite nela? Por que é tão importante que eu me cale? Caroline pode até ser a estrela do espetáculo, mas todo espetáculo precisa de público. E talvez esteja na hora de alguns de nós saírem da plateia. Porque no final, o verdadeiro poder não está em quem fala, mas em quem escuta. Não está em quem grita, mas em quem questiona. E se há algo que este roteiro deixa claro, é que o poder do questionamento é o único antídoto contra a máquina da obediência. E se as verdades mais perigosas não forem gritadas, mas sussurradas entre risadas? E se, no meio da gritaria de discursos e promessas, o que realmente expõe o poder não for uma denúncia, mas uma piada? Durante décadas, a comédia foi vista como alívio, uma pausa, um momento de distração. Mas em tempos de distorção da realidade, ela se transformou em trincheira. E não por escolha, por necessidade. Quando o poder vira espetáculo, a única forma de enfrentá-lo é transformando o espetáculo em espelho. Foi assim que nomes como Jimmy Kimmel, Chris Rock, Wanda Sykes, Jamie Foxx, Trevor Noah e tantos outros deixaram de ser apenas comediantes. Eles se tornaram cronistas da decadência. Biógrafos não autorizados de uma era em que o inacreditável virou política de Estado. E o mais fascinante? Eles não precisaram inventar nada. Bastava repetir. Mostrar. Você lembra daquela noite? Quando Trump decidiu que a saúde pública era um detalhe e que se sentia melhor do que nunca. Kimmel não gritou, não protestou. Ele apenas olhou para a câmera e disse: "É engraçado, porque o resto do país nunca se sentiu pior." Essa é a arma, o corte. O lugar onde o sarcasmo vira denúncia e a plateia engasga entre o riso e a indignação. Mas por que o humor funciona tão bem contra Trump? Talvez porque ele também seja, em essência, um comediante, mas de um tipo peculiar. Um comediante involuntário. Um showman que acredita estar escrevendo a própria história, mas não percebe que virou o personagem de outra. Trump é o presidente que imita repórteres com deficiência, troca dados econômicos como se fossem apostas de bingo, se gaba de ter vencido a Covid como se fosse um reality show e ainda assim exige ser levado a sério. E é aí que o humor o fere mais profundamente. Porque o humor tira o controle da narrativa. E Trump odeia perder o controle. Você já reparou? Ele pode ignorar protestos, pode menosprezar jornalistas, pode demitir ministros ao vivo. Mas quando uma piada viraliza, ele reage. Tuita. Quando Jamie Foxx fez sua imitação impecável com direito à voz entrecortada, frases sem sentido e o clássico "They tried to give me the virus", não foi só o público que riu. Foi o próprio poder que tremeu. Porque quando a imitação é boa demais, ela atravessa a blindagem. A sátira não só revela a caricatura, ela desarma o mito. E é por isso que os comediantes são perigosos, porque eles não obedecem, não seguem roteiro. Eles apontam o dedo no centro do palco e dizem: "O rei está nu." E ainda por cima, é péssimo com números. Chris Rock, por exemplo, nunca precisou subir num palanque para fazer política. Mas quando ele olha para a plateia e diz que o problema da América é que tiramos os valentões e colocamos o maior deles no comando, ele está fazendo mais do que provocar risos. Ele está nomeando a tragédia, está descrevendo, em poucas palavras, aquilo que relatórios, editoriais e artigos acadêmicos demoram páginas para dizer. E isso é aterrador para quem está no poder. Porque uma boa piada vale mais do que 1000 manchetes. Uma sátira bem construída gruda na memória. Vira meme, vira bordão, vira sentença. Mas o que isso diz sobre a nossa época? Talvez que tenhamos confiado tanto nas instituições que esquecemos do poder da cultura, que subestimamos a comédia como linguagem de resistência, que acreditamos que a verdade viria sempre fardada, com selos oficiais e carimbo de autenticidade, e ignoramos que, muitas vezes, ela viria disfarçada de riso. Enquanto Trump desmantelava agências, destruía alianças, zombava da imprensa e ameaçava juízes, quem estava lá? Os comediantes, Wanda Sykes, com sua crítica cortante ao fato de Trump ainda precisar aprender a ser presidente aos 70 anos. Kimmel, comparando-o a um vizinho barulhento com um soprador de folhas sempre presente, sempre irritante, sempre vazio. Trevor Noah, mostrando que não é preciso ser americano para entender o perigo que Trump representa para o mundo. Michelle Wolf, ao dizer no jantar dos correspondentes da Casa Branca: "Ele não está aqui porque ele não pode brincar se não for ele quem faz as regras." Eles estavam lá, rindo, apontando, reagindo e, acima de tudo, lembrando ao público que o absurdo não pode ser normalizado.
Mas aqui está o ponto mais importante. O riso sozinho não é suficiente. Ele é o alerta, o gatilho. Mas depois do riso, vem a responsabilidade. Porque toda piada bem feita carrega uma pergunta, um convite, uma inquietação. E é aqui que a narrativa se dobra novamente sobre nós. O que você faz depois de rir? Você compartilha o vídeo? Você muda de canal ou você começa a ver o mundo com outros olhos? A comédia é só o começo. O resto depende de quem escutou. Porque no fundo, esses comediantes não estão só nos entretendo. Eles estão deixando um legado. Estão dizendo, não se esqueçam. Nós vimos, nós falamos, nós resistimos. Você está rindo com eles ou está sendo rido por eles? Se você ainda sente que o mundo virou um palco onde os absurdos são ovacionados e os cínicos aplaudidos, não se conforme. Curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que acha que é só piada. Porque não é. Esquece a superfície que te mostram em noticiários vazios. Quem manda no mundo de verdade não aparece na TV. Eu juntei os bastidores em e-books que ninguém tem coragem de publicar. Biografias proibidas, verdades nuas. Se você não é manipulado, esse conteúdo é seu. Tá no comentário fixado. Corre antes que censurem o conteúdo. E se o presidente não governasse um país, mas estrelasse um programa de TV sem roteiro e com audiência em tempo real? E se, ao invés de buscar soluções, ele buscasse cenas, câmeras, clímax? E se tudo que parece decisão fosse, na verdade, só mais um episódio? Era para ser um mandato. Virou uma temporada. E, para Donald Trump, quanto mais caótica a trama, maior o ibope. Desde o início, ele não quis apenas sentar na cadeira mais poderosa do planeta. Ele quis transformar essa cadeira em trono de reality. Não o tipo que exige sacrifício e responsabilidade, mas o tipo em que você só precisa parecer convincente, onde a audiência importa mais do que a execução, onde a realidade é só um palco e o povo, um público que ri, chora e compartilha sem saber se está sendo representado ou manipulado. Trump não governa. Trump grava. A Casa Branca deixou de ser instituição. Virou estúdio. Cada coletiva, uma cena. Cada crise, uma reviravolta de roteiro. Você lembra do dia em que ele jogou o papel toalha para vítimas de furacão como se estivesse distribuindo brindes numa festa? Ou quando ele apontou para o céu durante a pandemia e perguntou se talvez injetar desinfetante funcionasse? Isso não foi acidente. Foi espetáculo. O problema é que, quando um homem assim assume o controle, tudo ao redor começa a se adaptar ao seu roteiro. As instituições param de funcionar como freios e passam a atuar como figurantes. Os ministros viram elenco rotativo, a imprensa vira antagonista e a oposição é pintada como vilã da temporada. Trump não é o primeiro político midiático, mas é o primeiro que confunde governo com edição. E quando as coisas fogem do controle? Ele faz o que qualquer roteirista desesperado faria. Inventa um novo enredo. Foi assim que nascem frases como "a eleição foi roubada". Os antifas invadiram o Capitólio disfarçados. Eu fui o presidente mais injustiçado da história. Eu venci. Todos sabem disso. E quem são todos? A audiência, o público-alvo, a base de fãs que, como toda plateia cativa, não quer saber o que é verdade, quer saber se o episódio foi bom. Mas e o país? Essa é a parte que não entra no script. Porque enquanto Trump atua, a realidade apodrece nos bastidores. Você já viu um programa ser filmado em uma casa onde o teto está desabando? É exatamente isso. Enquanto Trump monta suas falas como bordões de temporada, as escolas perdem verba. Enquanto ele encena negociações internacionais com aplausos forçados, o desemprego cresce. Enquanto ele tuita, grita, insinua e performa, a infraestrutura do país ruge, pedindo socorro. Mas nada disso importa se o episódio da semana foi eletrizante, não é? E aqui entra o mais perigoso de tudo. Trump transformou o povo americano em elenco de apoio. Cada cidadão virou figurante. Cada trabalhador virou cena B. Cada crise virou subtrama. E a ideia de país se dissolveu na necessidade de manter a audiência ligada. Você se sente representado por um governo assim? Ou sente que virou parte de um script que não escreveu, não aprovou, mas é forçado a atuar? Porque essa é a armadilha. Trump não precisa ser coerente. Não precisa ter plano. Só precisa dominar a narrativa. Só precisa ocupar a tela. Ser o assunto. Ser o feed. Ser o som no rádio. A manchete. A piada. A raiva do almoço de domingo. E nisso, ele é mestre. Um mestre da saturação. Você pode não gostar, mas você está ouvindo sobre ele agora. Essa é a vitória dele. E é por isso que toda crise é uma oportunidade de conteúdo. Um novo episódio, com vilões improvisados, heróis enlatados e um protagonista que, se puder, acusa o mundo inteiro só para continuar em cena. Mas toda série tem um fim. E a pergunta que fica é: o que acontece quando o público começa a perceber que está sendo enganado? Que o drama é fabricado? Que a lágrima é falsa?
Que a vitória é montagem? O que acontece quando até o fã mais fiel entende que aquele personagem que prometia limpar o pântano construiu o próprio império sobre ele? Talvez você já tenha sentido isso, talvez tenha começado a duvidar, a estranhar, a perceber que, por trás dos bordões, não há respostas, só improviso. E se você percebeu isso, você não está sozinho. Há milhões acordando, questionando, largando o controle remoto, desligando a TV, reclamando da reprise, pedindo outro programa, outra história, outro protagonista. Porque a democracia não é uma série. Ela exige mais do que audiência. Ela exige consciência. E é exatamente por isso que essa história ainda não acabou. E se a maior mentira da política não estiver no discurso, mas na foto de família? A pose perfeita, a mão dada no ponto exato, o sorriso sem dentes. O que acontece quando o retrato trinque e revela não uma família, mas uma encenação? Desde os tempos mais remotos, o poder soube de uma coisa: a imagem da família importa. Mais do que discursos, mais do que planos de governo. Porque a família projeta estabilidade, humaniza, cria empatia. Ela é o verniz moral que disfarça a corrosão interna. E ninguém entendeu melhor esse truque do que Donald Trump. Desde a escadaria dourada até os tapetes da Casa Branca, ele sempre tentou vender não apenas a imagem de um líder, mas a de um patriarca. Um homem no comando da maior empresa do mundo, os Estados Unidos da América, com seus filhos ao redor, cada um com um cargo, uma função, um sobrenome carimbado. E com Melania ao lado, como a moldura de um quadro que precisa parecer completo mesmo quando está vazio por dentro. Só que há um problema com quadros, eles não respiram. E Melania nunca respirou nessa moldura. Seu rosto era uma máscara de gelo. Seu corpo, um gesto de tensão contida. Em quase todos os eventos públicos ao lado de Trump, havia algo ali, uma ausência que gritava. Um desconforto que se insinuava na distância dos olhos, na rigidez dos ombros, nos segundos de atraso antes de pegar na mão dele. Você lembra daquele vídeo icônico? Trump sobe no palanque. Sorri. Vira-se para Melania. Ela sorri. Ele vira as costas. E o sorriso dela evapora, como se tivesse sido desligado por controle remoto. Esse momento não foi um acaso. Foi um retrato. O retrato da falsidade sendo flagrada no meio de uma coreografia. Agora, respira. Vamos olhar para outro lado do palco. Não um palco dourado, mas um que cheira a realidade, a suor e a chão firme. Michelle Obama. Michelle nunca precisou forçar um sorriso. Nunca precisou fingir que fazia parte. Ela era presença. Não uma sombra ao lado do marido, mas uma força que caminha com ele. Enquanto Melania relutava até para se mudar para a Casa Branca, Michelle arregaçava as mangas e transformava o jardim em horta, a cozinha em reeducação alimentar, e o pódio da primeira-dama em tribuna de combate à obesidade infantil, à desigualdade educacional, ao racismo estrutural. Michelle falava. Melania lia. Michelle inspirava. Melania copiava. E isso se tornou literal. Você lembra do escândalo do discurso copiado? Na convenção republicana de 2016, Melania subiu ao palco e leu com solenidade e orgulho um discurso copiado quase palavra por palavra do que Michelle Obama havia dito anos antes. E o mais perturbador não foi a cópia. Foi a incapacidade de reconhecer. A frieza em dizer, foi coincidência. Como se as palavras de Michelle não tivessem peso. Como se fossem apenas um figurino para vestir diante das câmeras. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Quem é Melania Trump? E quem ela teria sido se não tivesse virado um enfeite do império de Donald? Alguns dizem que ela é vítima, outros, cúmplice. Mas a verdade é mais complexa e mais trágica. Porque Melania não é uma pessoa no governo. Ela é um papel, o papel da mulher idealizada. Bonita, discreta, obediente. A encarnação perfeita do que um homem como Trump considera apresentável. Ela não ameaça, não brilha sozinha. Ela decora, mas até decorações envelhecem. E a maquiagem racha quando o tempo passa. Durante o governo Trump, Melania teve o menor índice de aprovação para uma primeira-dama desde a década de 80. A imprensa a chamava de a esfinge da ala leste, o público de a ausente, e os aliados. Esses só a usavam como escudo quando a tempestade batia forte demais. Enquanto isso, Michelle seguia nos palcos, nas entrevistas, nos livros, nas escolas, nos corações. Seu livro Becoming vendeu mais de 17 milhões de cópias. Já o projeto de Melania, o Be Best, é lembrado por ninguém. Aqui vai um dado inesperado. Em 2018, uma pesquisa da Gallup mostrou Michelle como a mulher mais admirada dos Estados Unidos. Melania não aparecia nem no top 5.
Isso não é só sobre carisma, é sobre autenticidade, porque Michelle nunca fingiu perfeição. Ela falou sobre insegurança, sobre maternidade, sobre ser uma mulher negra em uma sala cheia de homens brancos com gravatas caras. Ela falou sobre casamento, sobre terapia, sobre fracassos. Ela conectou. Melania não se conecta, ela oculta. E é por isso que, ao observarmos as duas, sentimos que não estamos apenas vendo duas primeiras damas. Estamos vendo dois mundos. De um lado, uma mulher que representava as famílias americanas em sua diversidade, sua força e sua vulnerabilidade. Do outro, uma mulher que representava uma versão empalhada da família ideal, aquela que nunca briga, nunca erra, nunca fala alto. Mas agora, o tempo passou, e até as estátuas começam a rachar. Melania não apareceu em eventos de campanha recentes. Não quis gravar mensagens de apoio. Tem evitado aparições públicas com Trump. E isso nos leva a outra pergunta que não quer calar. Se até Melania parece estar se distanciando, por que ainda tem gente que se aproxima? Será que a fidelidade à imagem de Trump não é, no fundo, um desejo de manter viva uma mentira confortável? Porque aceitar que a família perfeita era só encenação exige coragem. Coragem para dizer, fui enganado. Coragem para admitir, eu aplaudi um teatro. Mas essa é a encruzilhada. Ou seguimos fingindo que acreditamos no retrato, ou rasgamos a moldura e começamos a olhar o quadro de verdade. E você? Vai continuar batendo palmas para uma peça encenada? Ou vai virar o rosto e dizer, eu quero o mundo real com todas as suas falhas, sim, mas com pessoas que vivem, que sentem, que falam a verdade. E se o maior inimigo da justiça não fosse o crime, mas o ego de quem governa? E se, ao invés de respeitar o devido processo, o presidente escolhesse perseguir quem ousa defender os que ele não gosta? E se a Constituição fosse só mais um panfleto para rasgar diante das câmeras? Durante séculos, a justiça foi vendida como a última linha de defesa entre o cidadão e o abuso do poder. Um juiz imparcial, um tribunal respeitado, um advogado que não escolhe lado, escolhe a legalidade. Mas o que acontece quando o próprio chefe de Estado começa a tratar a justiça como um obstáculo pessoal? Esse é o ponto onde não há mais cinza, é preto no branco. Ou se está do lado da legalidade ou da tirania. E Trump, mais uma vez, cruzou a linha. Afirma que defendeu o oponente político X será punida. O advogado da parte Y deve ser investigado. Esse juiz é inimigo. Essa decisão é inválida. Essa sentença foi comprada. Essa promotoria é comunista. Aquela corte é corrupta. O sistema está contra mim. Não, o sistema não estava contra ele. O sistema só existia e isso, para Trump, já era ofensa suficiente. Porque o verdadeiro projeto nunca foi ser julgado, foi ser inimputável. E para isso, era preciso desmontar as ferramentas que um dia poderiam contê-lo. A imprensa livre, o Congresso fiscalizador e, por fim, a justiça independente. Foi assim que Trump começou a transformar a arena jurídica em palco de vingança. Juízes passaram a ser alvos diretos. Advogados demonizados em rede nacional. Decisões judiciais legítimas tratadas como sabotagem. E sentenças desfavoráveis rotuladas como perseguição política. Esses promotores estão tentando me impedir de lutar pelo povo. Essa ação judicial é parte da conspiração globalista. A Suprema Corte precisa me proteger. Mas proteger de quê? De ser julgado como qualquer outro cidadão? Essa é a chave. Porque Trump não quer um julgamento justo. Quer imunidade total. Quer que o sistema inteiro se curve à sua narrativa. E quando isso não acontece, ele parte para a destruição simbólica. Ataca, ridiculariza, descredibiliza. E não, isso não é novo. Em 2020, ele questionou publicamente o juiz que presidia o caso de Roger Stone. Insinuou que a promotora do caso de Michael Cohen estava motivada por vingança. Ameaçou membros do Departamento de Justiça. Disse que o FBI era o maior inimigo da democracia. E declarou que o judiciário precisava ser limpo. Limpo de quê, exatamente? De profissionais que se recusam a obedecer cegamente? De juristas que ainda lembram o que a Constituição diz? Respira. Vamos resumir. Trump está tentando transformar a justiça americana em uma extensão de sua campanha. Não para provar inocência, mas para impor dominação. E o mais perigoso é que parte da população aplaude isso, porque foi convencida de que qualquer voz dissonante é inimiga. De que todo promotor é agente de um plano secreto. De que todo juiz que decide contra ele é corrupto. De que o direito de defesa não vale para quem discorda do líder. E talvez o exemplo mais gritante dessa estratégia seja a tentativa de criminalizar a advocacia em si.
Você viu o que aconteceu com advogados que ousaram defender pessoas indesejadas por Trump? Teve um caso em que ele sugeriu publicamente que o advogado de um imigrante deveria ser preso junto com o cliente. Isso não é só retórica. É um atentado direto ao direito de defesa, à pedra angular de qualquer civilização democrática. Porque se defender um impopular é crime, então o direito virou luxo. E mais, se o advogado é culpado pelo cliente, o juiz é cúmplice da decisão, o jornalista é traidor pela crítica, o eleitor é inimigo pela escolha. Então estamos todos a um tweet de sermos condenados. E se o grande plano nunca foi vencer, mas manter você assistindo? E se o objetivo não for governar, mas manter o caos aceso o suficiente para que ninguém perceba que o império já virou cinzas? A essa altura, não restam mais dúvidas. Trump não é apenas um político. Nunca foi. Ele é uma construção, uma marca, uma ficção, um reflexo distorcido de tudo o que o sistema permitiu crescer sem freios. E como toda ficção, ele precisa de público. Precisa de reações. Precisa de vilões. Precisa de palcos. Precisa que você continue acreditando que ele está no centro de tudo o tempo inteiro, mesmo quando está nu no palco e ninguém mais aplaude. O trumpismo, no fundo, é fome. Fome de controle, fome de narrativa, fome de obediência, fome de ser o espelho de um país em colapso e, ao mesmo tempo, sua desculpa para continuar afundando. O que exatamente Trump quer? Poder? Claro, mas não no sentido tradicional, não como estratégia, não como ferramenta para aplicar políticas, gerir o Estado ou construir legado. Trump quer o tipo de poder que só existe no delírio. O poder de nunca ser responsabilizado. O poder de sempre ter razão. O poder de apagar a verdade e reescrever a história ao vivo. E para isso, ele precisa quebrar tudo que o contradiz. Instituições, leis, histórias, famílias, vínculos, memória. Sim, memória. Porque Trump não quer apenas ser o protagonista. Ele quer ser o roteirista do que será lembrado. O homem que convenceu parte dos americanos de que perder dinheiro é vencer, de que destruir alianças é estratégia, de que atacar jornalistas é liberdade, de que zombar de vítimas é carisma, de que mentir de novo e de novo é apenas dizer verdades inconvenientes. Mas e depois? Quando as câmeras desligam, quando a máscara escorrega, o que sobra? E é aqui que a verdade final se impõe. Trump nunca teve um plano. Teve um instinto, um impulso, uma obsessão por palco e uma certeza aterradora. Se ele sair de cena, o mundo vai continuar e talvez, apenas talvez, melhor sem ele. E essa ideia o consome. Porque para alguém como Trump, o maior fracasso não é perder, é ser esquecido. E ele fará o que for preciso para que isso não aconteça, mesmo que tenha que afundar o país junto. Mesmo que tenha que transformar a política em farsa, a justiça em espetáculo, a primeira-dama em vitrine, os comediantes em inimigos e a Constituição em obstáculo. Mesmo que tenha que gritar sozinho, enquanto todos começam a se retirar do teatro. Mas agora não somos mais plateia. Você viu o truque. Você escutou o texto. Você entendeu o enredo. A pergunta agora não é mais quem é Trump. A pergunta é: o que nós vamos fazer com o país que ele tentou transformar num show de horrores? Vamos nos calar? Vamos rir e seguir? Vamos fingir que era só exagero, só provocação, só jeito dele de falar? Ou vamos fazer o que ele mais teme? Desligar, questionar, expor, reescrever, reconstruir. Porque o que vem depois do colapso não precisa ser ruína, pode ser reinício, mas só se a gente parar de esperar o próximo episódio e começar a escrever o próximo capítulo. Agora que você chegou até aqui, eu quero te agradecer. Não por assistir, mas por pensar. Por ter atravessado o espetáculo e chegado até o bastidor. Se essa jornada mexeu com você de algum modo, se te provocou, se te fez rir, se te fez refletir, se te deixou com raiva ou vontade de agir, então faz o seguinte: curte esse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que mais te marcou. E, principalmente, compartilha com alguém que ainda está preso no show e não percebeu que a cortina já caiu. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é pra você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão pra você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.